pregador não é visitante, é da casa. Pastor Saulo, mas os que estão aqui há mais tempo já conheceram, e o pastor Saulo, irmão do nosso irmão Moisés, já membro de nossa igreja desde o ano passado. Ele e a Noemi, a sua esposa. A irmã Noemi tem as suas dificuldades, ela teve um AVC há muitos anos e nem sempre pode vir. Hoje ela não pôde vir, mas o pastor Saulo está aqui e hoje ele vai estar falando sobre o tema deste mês. E o tema do mês é o quê? Tem aquela imagem lá, Roberto? Nós vamos... Famílias edificadas sobre a rocha. Olha aí. Edificando sua casa sobre a rocha. Vamos ler juntos? Edificando a sua casa sobre a rocha. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui e pedimos que o Senhor use agora o pastor Saulo na mensagem que eu sei que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém. Que essa palavra, pelo poder do teu Espírito, penetre nas nossas mentes e nos nossos corações e produza transformações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado. Graça e paz, igreja. Amém. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Primeira vez que eu venho aqui na quarta-feira. A primeira quarta-feira, culto de oração. Então, pastor, eu não sei se todo mundo sabe, eu queria talvez repetir. Eu moro no no alto da Serra de São Pedro. E devido às dificuldades que a minha esposa tem, inclusive eu também, nós vemos a médico aqui, quer dizer, o médico deixa saudade na gente, corre aqui para São Bernardo, né? Porque eu tentei fazer isso lá e não foi bom, não. Vou fazer uma consulta, o cara fala, vem no mês de julho, dia 17 de julho. Meu Deus, até lá, como é que eu vou aguentar? Até que tem bons médicos, mas tem poucos médicos. Então, é muito difícil. A gente continua fazendo tratamentos aqui em São Bernardo, onde, por exemplo, a Noemi toma Marevan, que é um remédio que regula a coagulação do sangue, para não ter outro derrame, e ela tem que fazer um exame cada 15 dias. E é muito sério. Quando a gente bobeou um pouquinho lá, deu manchas enormes no corpo, assim, o médico falou, cuidado, vocês não podem... Então, fica mudando a dose, e o médico já nem precisa ir mais lá, faz o exame de sangue, depois ele fica falando de uma forma que não é presente, né? Mas, graças a Deus, irmãos, é um pequeno deserto esse, né? E eu fiquei bastante impressionado com a mensagem de domingo, não sei quem estava aqui, né, no domingo, também sobre família e fé, que o pastor pregou, né? Eu fiquei bastante impressionado, e esse é o tema, de falar sobre família, durante esse mês, orando pelas famílias. E eu quero dizer, irmãos, que nós vamos falar e usar como referência nessa palavra dessa noite a família e Moisés como exemplo para nós. E é claro, irmão, que bom conhecer a Bíblia, mas é preciso fazer uma colocação prática na minha vida, trazer aquilo, qual a experiência entre Deus e a família, entre Moisés, e qual a relação que tem com a minha vida. Eu acho que é bom fazer isso. Eu queria só lembrar o irmão de uma coisa. Irmãos, tem gente aqui que tem 30... Eu, por exemplo, nasci no lar evangélico, tem quantas décadas de crente, servindo ao Senhor, né? Tem muitas pessoas assim. Mas eu queria lembrar uma coisa. O irmão a irmã pode estar muito bem, e nós louvamos a Deus por isso, mas nunca tão bem que não possa melhorar um pouquinho entre a sua família, a sua fé, as suas experiências, servindo ao Senhor na comunidade onde você está inserida. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Esse tema é muito bonito e tem bastante argumento para falar sobre esses assuntos. Sabe, irmão, edificando a sua casa sobre a rocha. E se eu perguntasse, irmão, sabe quem é a rocha? Nem precisa, eu não quero nem saber, porque todo mundo sabe quem é a rocha. E a Bíblia fala sobre a rocha e sobre edificar a casa, onde também? Na areia, no deserto, lá na areia. Em 2 lugares. E Cristo, ele é a rocha firme.
E quando vem o vento, quando ela é edificada na rocha, a tempestade, o terremoto, a casa fica firme. Quando ela é edificada lá na areia, quando vem a tempestade, ela vai embora. Primeiro, lembrando, irmão, essa casa não é onde você mora, e nem aqui, sabe, o templo. Você é a casa. A rocha é Jesus. Independente, irmão, de nós crermos ou não, o Senhor é a rocha para sempre, independente do nosso querer. Ele é a rocha. Só que ela é a rocha, e a rocha está aí para nós sermos abençoados e firmados nela. E quem que edifica a casa nessa rocha, irmão? Não é nós? Eu edifico a minha casa nessa rocha. Quando eu não tenho esse conhecimento e não aceito essa verdade, a minha casa é edificada na areia, e depois vem uma tribulaçãozinha, já era família, já era. Porque o Senhor é a rocha, mas nós somos o construtor. Vamos fazer a nossa casa lá. Isso significa que os nossos filhos vão estar sendo levados, junto com o pai e a mãe, para ser edificada essa família na rocha. E aí vem, irmãos, como você sabe, não quero entrar no campo do negativismo, tanta coisa ruim que está acontecendo, mas o teu filho edificado na rocha fala, não, Papai do céu, ele vai estar comigo. No dia 23 de dezembro de 97, a Noemi teve um derrame cerebral, num dos melhores momentos da nossa vida. E ela estava falando num telefone, num cantinho da casa. Naquela época, poucas pessoas tinham celular. E ela estava falando com a minha irmã, que é fonoaudióloga. Minha irmã estava em Londrina. E ela teve o derrame nesse momento, dia 23 de dezembro de 97, às 9h45. Eu tenho esse registro preciso por causa desse telefonema. Só que eu estava trabalhando, final de ano, e eu fui chegar às 4h. E o AVC é uma corrida contra o tempo. Quanto mais tempo demorar, a lesão é maior. E aí começa um deserto na minha casa, pastor. Um deserto. Por isso que eu falei, o irmão pode estar bem, mas não tão bem que não possa melhorar muito sobre vários aspectos da sua vida. Eu era membro da Igreja Batista de Curuçá, meu pastor era o Fernando Sintra, e eu era o co-pastor dele. Eu trabalhava com família naquela época. E aquilo foi terrível. O deserto caiu na minha casa. Vinha da minha esposa, em coma, e aquela dificuldade toda, eu achei que eu não conseguiria mais nada. Cheguei para o pastor Fernando e falei, pastor, eu não consigo mais. Deixando meu pastorado, eu não consigo mais. Até porque, irmão, a Noemi era da área da regência, da área da música, e ficava fácil pastorear com ela. Era muito joia, pastor. Não tinha problema de música, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo, era com ela. E era muito gostoso. E, de repente, acaba tudo isso. E eu entro nesse deserto. Começa um grande deserto. E eu falei para ele que não dava mais, que eu estava deixando o pastorado. Ele virou para mim de uma forma bem violenta. Saulo, o que você está falando? Se você fizer isto, ele falando para mim, se você fizer isto, eu nunca vou crer que nenhuma dessas mensagens que você pregou era verdade. Eu fiquei assustado, pastor. Eu falei, mas que pastor bruto, né? Deus estava usando este homem. Irmão, eu entrei no deserto, creio que tem gente passando por deserto. Isso significa que nós vamos retroceder? Aliás, pelo contrário, normalmente, quando tem muito céu de brigadeiro, a gente folga um pouquinho. Quando as coisas estão apertando, normalmente o crente, ele é assim, as coisas, ele avança mais na dependência de Deus, no sair fora desse momento de deserto. E eu realmente pedi perdão para o Senhor e continuei meu ministério, dando aquilo que eu podia dar, agora pouquinho. Mas é isso que eu vou dar, que é o meu tudo que eu tinha que dar. Isso, irmão, serve, principalmente no lado família, serve para nós. Como é que está a nossa casa? E esse tema, né? Jesus, ele é a rocha. E usando a experiência da família de Moisés, o casal, nasce um filho lá, na época da escravidão, lá do Egito. O povo de Israel na escravidão. E eram perseguidos, se você falasse em Deus, era perseguido de morte. Era esse o clima nessa época. E Moisés nasceu,
os pais olham aquele menino formoso e esconde para que não matasse a criança. Irmão, fazendo uma relação não está muito diferente dos dias que nós vivemos. As questões da falta de amor, as questões do aborto, é uma vida, várias questões que estão acontecendo, mas na tranquilidade. Lá, esse povo de Deus estava na escravidão. Esconde. Chegou um momento que os pais falaram, eu não posso mais ficar, não consigo mais esconder esse menino. Eu não posso fazer mais nada, Senhor. Eu vou entregar esse menino nas tuas mãos. Põe num cesto, Moisés, bem vedado, e leva lá no rio e deixa Moisés lá. Irmão, tem hora que esse deserto é preciso entender que você não consegue mais. Só Deus na causa. Moisés chegou, os pais de Moisés chegou e disse assim, eu não consigo mais esconder esse menino da morte. Eles correram o risco também de ser mortos por esse fato de esconder. E ele deixa o menino e confia, Senhor, está nas tuas mãos, nós não conseguimos. Aí o Senhor continua, não que ele não estava entrando com providência na vida da família, mais uma vez, de uma forma mais... Entra com providência, esse menino é salvo. E depois ele vai ficando durante tanto tempo lá no deserto, virar um garoto, homem, e aconteceu que todo o povo de Israel estava esperando, Senhor, nós estamos aqui escravos, mas eu creio no Senhor no milagre. Como é que vai ser esse milagre? Como é que nós vamos sair daqui? Ninguém sabia como, mas eles estavam crendo e colocando nas mãos de Deus. Aí eu queria raciocinar com os irmãos. Será que Moisés sabia que era ele o instrumento de Deus para salvar uma nação? Será que aquele casal, aquela família sabia isso? Isso são minhas palavras, pastor. Eu acho que não sabia, não. Eles estavam querendo que Deus, sabia que Deus ia fazer um milagre, porque eles criam nisso, mas que era aquele menino que ficou escondido e que, eu acho que não, mas aí, irmãos, vai uma coisa interessante. Quantas pessoas não sabem, não têm consciência do pouquinho que você faz, muitas vezes não têm consciência do pouquinho que você faz nas mãos do Senhor. Fui comprar um vestido para Noemi, numa festa que teve aí, um vestido bonito lá, e a moça atendeu a gente e tudo. Depois, você é o pastor Saulo? Foi o pastor que me batizou, aceitei Jesus lá. Eu não sabia de nada, nem conhecia, nem lembrava daquela moça. Eu acho que Moisés não tinha consciência, mas esse servir, essa família servindo ao Senhor, deu no resultado do êxodo, saindo o povo do Egito, e esse menino, esse jovem, servindo, e a Bíblia fala muito de Moisés e fé, crendo, e agora ele tira o povo de Israel da escravidão. Eu quero fazer uma comparação com a minha família, irmãos. Eu nasci em berço cristão, meus pais, e tem uma história bonita. Até se você quiser entrar no Google, você pode saber um pouquinho dessa história, que é de origem presbiteriana, e a Mackenzie fez uns escritos lá sobre o presbítero Henrique Gomes de Oliveira. Ele nasceu em 1820 e morou lá no alto da Sé de São Pedro. Irmão, 40 anos atrás que eu estou indo lá, aquilo era não era estrada, era carreador, que chama, né? Sem asfalto, sem nada. Imagina, irmãos, ele nasceu em 1820, foi 1850 e 40. Ele trabalhando lá, vem missionários americanos, sobe a serra e começa a falar de Jesus para aqueles caipiras lá da serra. Esse Henrique Gomes aceita Jesus. Só que aquela época, a época dos feudos, né? Ele era um líder e ele era dele toda aquela terra. Não comprava, não tinha delegado, nem polícia, nem advogado. Aquela época era uma época diferente da nossa. Como é que um indivíduo, creio que é enviado por Deus, sai de um país de primeiro mundo, vem? Por que não veio na capital de São Paulo, ou nas grandes capitais do Brasil? Naquele mato, subiu a serra. Irmão, será que esse missionário sabia o que ia dar este evangelismo no alto da serra? Olha, irmãos, vovô se converte. Não fui eu. Vovô se converte e faz da casa dele uma congregação.
Depois construiu um templo, uma casinha, um templozinho. Eu estou falando de uma das primeiras igrejas presbiterianas do Brasil, lá no Alto da Serra. Se você vai em São Pedro, é filha lá do Alto da Serra, em Brotas. É uma das primeiras. E a igreja está lá, irmão. Hoje, por exemplo, é uma das igrejas mais bonitas que eu conheço em toda a minha experiência de vida com igreja, vida cristã. Por fora, simples, por dentro, uma beleza, igreja, coisa linda. E aqueles caipira que vai com... Meu Deus do céu. Chega na porta da igreja, tira uma sacolinha, especialmente as mulheres. Tiram o sapato cheio de lama que vem lá, né? E põe lá, e eu pego o sapato limpo, põe e entra na igreja. É assim que é o lugar lá, é a zona rural. E Deus tem usado muito. De lá saiu vários pastores. Depois do meu tataravô, aí geração minha, do vovô Vicente. Vovô Vicente e sua família. Depois papai e sua família. Através de um missionário lá dos Estados Unidos. Através do primeiro homem que aceitou Jesus lá em cima. Sabe que ele sabia? Irmão, não tem até 4 pastores que eu conheço, da minha geração, eu posso citar o nome, mas tem muito mais. Através desse missionário. Esse missionário, não sei se ele estava com a família dele ou não, só sei que ele deixou lá. Há momentos na nossa vida, irmão, que é prioridade sim servir a Deus naquilo que você pode, no tudo que você tem. Se você, não importa você querer dizer que é pouco, talvez você ache que é pouco, mas é o seu tudo, é grande oferta que você está dando ao Senhor, o seu ministério, de alguma forma falando. Eu estava dizendo há pouco tempo atrás, não, mas para fazer isso aí precisa fazer teologia. Para fazer isso aí, pastor, precisa ter muito estudo. Irmão, não sou contra, mas para servir ao Senhor, é do jeito que você é. Para servir ao Senhor e ofertar ao Senhor com pouco que você tem, ou muito. A avaliação é sua, mas para Deus não tem essa avaliação. Dá aquilo que você tem para a sua família, para os seus filhos. E eu digo assim, aquele missionário sabia que isso ia acontecer? Olha aí, vem vindo uma progressão aritmética da família aceitando Jesus e nós estamos aqui nessa noite. Isso aconteceu com Moisés. Servindo ao Senhor na escravidão. E ele vai até tirar o povo de Israel. Um homem usado por Deus. Em todos os textos fala muito de Moisés e fé. É um homem que carregava, ele acreditava. Esse deserto, irmãos, não impede você de ser fiel e servir a Deus. Se eu estiver bem, eu sirvo bem, com alegria. Se eu estiver mal, eu fico assim. Não, irmão. Sempre servindo ao Senhor sobre qualquer circunstância na nossa vida. Entregando os nossos filhos. Foi o que os pais fez. Pegou aquele menino e falou, Senhor, eu não consigo mais tomar conta dele. E leva o menino e aí Deus entra com providência. Eu quero dizer aos irmãos, inabalável proteção da família. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 27, né? Não é aqui não. Ele falou que não é. Pela fé, ele abandonou o Egito, não... Acho que ele falou que não é aqui não, né? Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Não abandonou o Egito para tirar o povo de lá, mas eu vou fazer isso, será? Será? Não tem será, mas eu vou fazer e o Senhor vai estar na frente levando. Porque Moisés já entendia que ele era um instrumento para a libertação do povo. Então, eu não gosto muito do será. O Espírito Santo deve falar com o irmão para você crer. Vamos em frente, marchando, e o Senhor vai estar na frente. Desfazer, irmãos, famílias, é um plano do inimigo. Essa coisa do inimigo trabalhar. Imagina se a família de Moisés não fosse o que eles eram diante de Deus. Como é que seria desse povo? A vida de Moisés e desse povo. Não dá para nós imaginarmos. É uma questão difícil. Então, desfazer famílias é um plano do inimigo. Sabe por quê, irmãos? Pois é destruir a primeira instituição divina na humanidade e a base da sociedade.
família destruída, está se destruindo a primeira instituição divina, que é a família. Eu, a Noemi e meus filhos, você, sua esposa, e aí por diante. Eu, papai e a mamãe que Jesus já levou. E aqui nós vamos indo, caminhando, irmãos. Dias tão difíceis, vivendo num deserto. Mas eu queria lembrar, irmãos, você não está mesmo sozinho. Mas por quê? Não pergunte por quê, irmãos. O teu Deus é soberano e Ele sabe das coisas. Essa escola que ele estava tendo lá na escravidão, Moisés, uma escola que deu força para ele reger e dar comando para uma nação inteira caminhando e até a terra prometida. Tinha tudo para não chegar lá e para não crer, porque, meu Deus, por que, Senhor, nós aqui? Por que nesse deserto? Por que me colocaram eu lá no rio, dentro de um cesto? Não pergunte por quê, irmãos. Creia. Ou nós não cremos suficientemente para dizer que Deus é comigo sobre qualquer circunstância. E eu quero dizer, irmão, muitas pessoas deixam de crer muito porque acham que eu estou em pecado. Aí eu aprontei ali, acho que eu falhei lá. Irmãos, você ainda não está na glória de Deus. Aqui nós somos falhos. Mas, pastor, eu também sou. Mas tem uma coisa. Eu creio num Jesus que morreu por causa, sabia que eu ia falhar e Ele me perdoa das minhas fraquezas. E eu sigo em frente dizendo, obrigado, Senhor, eu tenho muito mais para agradecer do que para pedir. Não leva sobre os teus ombros condenação, irmãos. Peça perdão. Principalmente nesse culto tão gostoso que é o culto de oração. Volte numa realidade de nós que somos humanos e levanta, respira fundo e crê em Deus e Ele vai. Sabe, irmão, como é que vai ser um crente desanimado daqui uns tempos? Eu estava vendo, pastor, sobre um assunto de científico que fala, que faz a gente pensar sobre o nosso interior. E ele diz assim, como é uma pessoa desanimada, desmotivada. Eu creio, mas não creio muito. Eu falo que creio, mas na hora vamos ver, Ih, Senhor. Sabe como é que vai ser o amanhã dele? Pior do que é hoje. Desanimado, cria problema com o pastor, sei lá, com a irmã. Ô, irmão, com tudo, ele vai só olhando o negativo. Sabe como ele vai ser lá na frente? Pior do que hoje. E é possível que você não volte mais. É possível da apostatação da fé. Não, irmãos, eu não vejo e nem foco no negativo. Tem falha, irmão? Tem. Mas é aqui que o Senhor restaura. Aqui tem profecia nesse lugar. E o Senhor restaura para aqueles que querem ouvir. Famílias restauradas. Famílias que olham para frente, que vê vitória. Tem filho rebelde? Tem, irmãos. E tem em muitos lugares. Mas Deus vai te usar e te dar um instrumento, uma fórmula para você trazer de volta. A questão do devocional, irmão. Tem criança que não sabe o que é isso. Um devocional. Um momento de oração, de família, de joelho. Não é por acaso só que eu sou forte. É porque eu estou buscando, eu estou orando, pedindo misericórdia. E o Senhor está me sustentando. E nós vamos marchando até o último dia da nossa vida, servindo ao Senhor. Eu peço que Deus nos dê sabedoria, irmão, para que a gente possa vencer e vencer. Essa instituição divina, que é a família, ela precisa ser trabalhada entendendo isso, irmão. Não é porque eu quero, é porque Deus instituiu a família como criado para Ele, para a glória dEle, imagem e semelhança. E eu costumo sempre lembrar, eu queria lembrar, e agora que eu lembrei do que eu falei, uma PNL, Programação Neurolinguística, fala muito cientificamente sobre a questão das pessoas caídas. E andar caído não vai dar, não consigo, o Brasil está uma droga, não vai dar. Como é que vai ser lá na frente, irmãos? Um cara caído. Eu respeito todas as... Sabe? Mas eu quero levantar minha cabeça. Eu consigo, eu sou capaz, porque Ele me dá essa condição. Eu estou falando, eu sou capaz, porque Ele me capacita. Então, essa instituição precisa ser trabalhada. E, às vezes, vai ser difícil. Você vai ter que
que trabalhar bastante para conseguir essa bênção. E a Bíblia revela que cada ser humano é criado imagem e semelhança de Deus. E eu, só cientificamente falando para os irmãos, para aqueles que ficam meio em dúvida, a ciência coloca alguns pontos do nosso corpo como único. E eu faço assim, irmãos, e quero dizer para o irmão que não tem ninguém no universo igual eu. As minhas digitais, ninguém tem igual eu. Sabe o que isso significa, particularmente para mim? Eu sou único. É eu e Deus. Os irmãos podem estar orando por mim, estão me ajudando muito, mas a decisão final sobre esta rocha é eu que tenho que construir. Eu até sei que Jesus é a rocha, mas aqui é mais fácil construir aqui nesse monte de areia. Não, irmãos. Ele é a rocha e nós estamos construindo a nossa família na rocha, que é inabalável. Amém, igreja? Muito bom, irmãos. Famílias edificadas na rocha jamais devem esquecer de depender de Deus, orando continuamente, aquilo que eu disse. Né? Edificado na rocha é sempre conversando com Deus. Eu diria, irmãos, para que possamos nós assumir a responsabilidade de transmitir os valores cristãos aos seus filhos por meio do culto doméstico, comprometendo-se a estudar cada devocional em família. Estudar a Bíblia com os filhos. E alguém disse para mim, não, mas eu não sei não, pastor, eu acho mais que é a competência da igreja. Tem lá a igreja que ensina a Bíblia para as crianças. Irmão, fica aqui 1 hora e fica 400 horas na tua casa. E a igreja que é competente. Não, irmãos. A igreja faz parte desse processo. Mas eu tenho e devo fazer isso com as minhas crianças. Senão, a hora que eu colocar o cesto lá na beira do rio, essa criança vai levantar e vai dizer assim, mas por que eu estou aqui? Estou fora. Porque eu não aprendi em casa. Meu pai não me ensinou, minha mãe não me deu orientação sobre as questões religiosas, as questões do Papai do Céu. Então, é preciso fazer sim, irmãos. Devocional familiar, oração com as nossas famílias. E eu fico lembrando. Olha, o presbítero Henrique Gomes vem vindo uma relação de pessoas aceitando Jesus, de famílias. Só na minha família, aqui, o pastor conhece alguns. O reverendo Samuel, meu irmão, que tem a casa, tem um sítio lá em frente à igreja, no Alto da Serra. O Samuel, meu filho, que é da Igreja Batista da Água Branca, não é? Eu e outros mais que os irmãos, só da nossa geração. Irmãos, eles propuseram, trabalharam com a gente e nós aceitamos. Ele falou, não, Saulo, não é aqui, é na rocha. Mas aí é duro, esse negócio aí é difícil. E é mesmo, irmão. Mas é para os fortes, para as pessoas que sabem o que querem da sua vida e da sua família. Construir a casa na rocha. Nós estamos num culto de oração. E eu vou resumindo e terminando a minha palavra dizendo, irmãos, tem muito para nós aprendermos. Aquilo que eu disse, o irmão pode estar muito bem, mas você pode melhorar muito mais. Eu posso ser um pastor, alguém diz assim, mas que legal, mas eu posso melhorar muito mais, irmãos, porque é infinito o amor de Deus, a grandeza de Deus é infinita, é muito grande, e nós estamos na brecha para servir ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu louvo a Deus pelo momento, e antes de voltar a palavra para o pastor Neto, eu queria dizer, pedindo auxílio para os irmãos. Hoje eu estive no meu oncologista, o Márcio, meu filho, e o Nilton foram comigo lá para ouvir. Eu levei todos os exames que ele pediu e o câncer de próstata, ele está controlado, mas surgiu um problema nos ossos, no corpo, nos ossos, umas manchinhas. Não dá para saber o que essas manchinhas. Tem problema da idade também e tudo, né?
Então, vou começar um tratamento para ver o que é isso. Eu já começo a tomar umas injeções para esse caso. E aí, irmãos, eu estou só pedindo, orem por mim, lembra de mim, da Noemi, nas suas orações. E eu quero dizer, você está preocupado? Não? Eu falei, irmão, sinceramente, eu não estou, não. Eu não estou preocupado com isso, porque tem alguém controlando a minha vida. Você vai? Não, você não vai. Mas eu queria ir, mas você não vai. Sabe, tem alguém dizendo, vai e corre. Sabe, irmão, escuta, seja sensível. O que Deus quer com você? O que Deus está falando com você? Você é um instrumento, você é único. Sabe, todo mundo pode querer te ajudar, mas só você e Deus. A rocha está aí. Só que quem tem que construir é você. Essa casa. Abaixe sua cabeça, meu querido. Obrigado, Senhor, pelo momento tão singular, Pai, nas Tuas mãos, aqui na Tua casa. Obrigado pela oportunidade. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E aqui nós viemos para receber do Senhor. Pai, sustenta-nos, ó Deus, e capacita-nos, dá-nos sabedoria, abre o nosso entendimento para nós estarmos crescendo na Tua presença, Senhor. Pai, eu falo aqui em nome e junto com a Tua igreja, nós nos entregamos diante de Ti, nas Tuas mãos, Senhor. Faça uma obra de restauração na vida daqueles que precisam ser restaurados. Faça uma obra, um milagre, Pai, naqueles que têm insegurança. Pai, nós confiamos que o Senhor é o Deus que faz o grande milagre. O Senhor é aquele que nos tira do deserto. O Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é aquele que faz nós sermos grandes soldados, levando o Pai, marchando até chegar na terra prometida, Senhor. Meu Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado por esses momentos. E oramos em nome de Jesus.